Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as letras de crédito imobiliário, as LCI. Lembre que a gente já estudou as LCA, que são as letras de crédito do agronegócio. A ideia não é muito diferente, o que muda é o setor mesmo. Aqui a gente está falando do setor imobiliário, de imóveis, de construção. Lá a gente estava falando do setor de agronegócio, de produção e tal. Então, mais ou menos o que a gente falou lá vai valer aqui, e é isso que vocês vão ver. Tem algumas características que são diferentes e aí eu vou bater com vocês na tecla dessas características. Então, a LCI é um título que foi criado em 2004 com o objetivo de financiar o setor imobiliário. Em termos práticos, a LCI é um título de dívida, emitido por instituições financeiras autorizadas, que utilizam os recursos captados para financiar atividades produtivas no setor imobiliário. Então, até aí é igual. A diferença é que lá os recursos captados pelas LCAs eram utilizados no financiamento de atividades produtivas. Aqui não, né? Atividades produtivas no setor imobiliário. Lá eram atividades produtivas no setor agropecuário. Então, como é que funciona? A instituição financeira, ela quer captar dinheiro. Então, como é que ela faz isso? Ela emite uma LCI, que é um título. E o investidor que está aqui do outro lado querendo remunerar o seu dinheiro, compra essa LCI. A grana do investidor vai para a instituição financeira e ela utiliza essa grana aqui, que ela recebeu, para financiar atividades produtivas no setor imobiliário. Ela vai emprestar esse dinheiro aí para a construção de imóveis, para a aquisição de apartamentos, de casas, aluguéis, tudo que seja relacionado aí à questão de imobiliário. É diferente de um CDB, né? Vamos lembrar que o CDB, quando a instituição financeira ela arrecada através do CDB, ela pode utilizar aí de maneira geral. Aqui não, vai ter que ser nas atividades produtivas do setor imobiliário. Então, a LCI, sob a ótica aqui do investidor, ela vai prometer uma remuneração, né? Por exemplo, 12% ao ano. Ela vai ter um prazo, vamos colocar aqui de 1 ano. E o investidor ele vai colocar uma grana, colocou aqui 100 mil. Essa grana vai para a instituição financeira. E a letra, a LCI, vem aqui para o investidor. Ao final do prazo, a instituição financeira, final do prazo de 1 ano, né? A instituição financeira vai pagar os 100 mil e vai pagar mais os juros, que vai ser a remuneração do investidor. E assim, ele obteve remuneração pelo dinheiro que ele colocou e a instituição financeira recebeu esses 100 mil para financiar atividades produtivas do setor imobiliário. Então, nada de novo, né? É mais ou menos que nem a gente viu lá na LCA. Só que aqui a legislação ela determina quem é que pode emitir uma LCI. Lá no LCA não tinha, a legislação não colocava quem é que podia, daí a gente considerava que eram os bancos em gerais. Aqui não, aqui a lei ela coloca. Quem são então? Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa Econômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário, também chamadas de SCI, as associações de poupança e empréstimo, chamadas de APE, as companhias hipotecárias, chamadas de CH, e outras instituições que venham a ser autorizadas pelo Banco Central. E os lastros? De acordo com a legislação, as LCIs devem ser emitidas com lastros do crédito imobiliário. Ou seja, a gente viu que essa instituição financeira ela vai pegar esses 100 mil que ela recebeu e vai emprestar em créditos imobiliários. Como, por exemplo, financiando o cara que quer comprar um apartamento. A LCI ela tem que estar lastreada nesse crédito aqui que foi emprestado para o cara. Até eu vou colocar com uma cor diferente. Então, tem que ter o lastro nesse crédito. O que significa esse lastro? Significa que esse crédito imobiliário aqui, ele serve de garantia para a LCI. Se a instituição financeira ela não tiver o dinheiro, o que tiver sendo emprestado ali na outra ponta vai ser utilizado para pagar o investidor. Então essa é a ideia aí de se falar que a LCI ela é lastreada pelos direitos creditórios imobiliários. Nós vamos aprofundar isso daqui um pouquinho mais. Esses créditos devem ser garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária do imóvel. Ou seja, a instituição financeira ela emprestou esses 100 mil para o cara ir lá e comprar o imóvel dele. Esse imóvel ele vai ter que servir de garantia. É isso que se diz aqui, que vai ter que ser por hipoteca ou por alienação fiduciária. Se o cara não pagar o banco, né, aí o banco vai executar o imóvel para poder fazer o pagamento para o investidor que está do outro lado. Então perceba que é uma cadeia, né? O investidor emprestou o dinheiro para a instituição financeira emprestou
para uma outra pessoa comprar o imóvel. Se essa outra pessoa não pagar o banco, executa o imóvel, o banco recebe o dinheiro e o banco tem a grana para pagar o investidor aqui na outra ponta. Além disso, a lei exige que cada LCI deve conter a identificação dos créditos utilizados como lastro da emissão, bem como os respectivos valores. Ou seja, tem que ter aqui o valor, né, desse lastro aqui do crédito imobiliário. A soma dos valores dos direitos creditórios imobiliários que servem de lastro para a emissão de uma LCI deve ser igual ou superior ao montante da emissão da própria LCI. Ou seja, se a LCI aqui foi de 100k, então esse crédito imobiliário tem que ser de 100k pelo menos ou mais. Não pode ser de menos, porque senão não vai estar totalmente coberto. Mas nada impediria que outros créditos aqui somassem maiores valores que estivessem sendo utilizados como lastro. Caso haja liquidação ou vencimento antecipado de algum dos créditos que dão lastro à emissão de LCI, este deverá ser substituído por outro crédito similar, por iniciativa do emissor da letra, para que o valor do lastro não fique abaixo do valor da LCI. Então, pensa o seguinte, a instituição financeira emprestou esse crédito imobiliário, o cara que pegou essa grana foi lá e liquidou. Né? Só que o investidor aqui, que colocou o dinheiro dele na LCI, ele tem esse 1 ano aí para esperar para receber o dinheiro dele de volta. Como o cara lá liquidou o crédito que estava servindo de garantia para a LCI dele, a instituição financeira vai ter que arranjar outros créditos similares para que a soma dos valores que estão sendo utilizados de lastro não fique inferior ao valor dos 100k que foi emitido para a LCI. A gente coloca aqui que o crédito imobiliário que está sendo lastreado é exatamente os 100k que ele pegou, né? Mas na verdade na prática não é assim. Não precisa ser exatamente os mesmos 100k aqui que foram pegos. Pode ser de outros créditos, né? Esse 100k aqui, por exemplo, a instituição financeira pode ter prestado para 10 pessoas diferentes. Porque ela não vai segregar assim exatamente dessa forma para um investidor apenas. O detalhe é vocês entenderem que se liquidou um crédito que estava servindo de lastro, aí tem que substituir por outros. E os prazos da LCI. Assim como para as LCA, a legislação não estipula um prazo de máximo de vencimento, mas sim um prazo mínimo, a depender da forma de atualização dos títulos. Então, a gente não tem um prazo que diz a LCI só pode ser emitida até 10 anos, até 15 anos. Não, prazo máximo não tem, mas tem um prazo mínimo. Ou seja, não pode, por exemplo, uma LCI ser emitida para 1 mês, 2 meses. Não pode. Ela tem que ter no mínimo 90 dias. Caso não preveja atualização por índice de preços. Lembra que o índice de preços é IPCA mais alguma coisa. Se não for assim, se for pré-fixado ou então pós-fixado, aí o tempo mínimo é de 90 dias. Agora, se atualizar por índice de preços e essa atualização for anual, aí é no mínimo 12 meses. Agora, se atualizar por índice de preço e essa atualização acontecer de forma mensal, aí é no mínimo 36 meses. Tá? Então, destaquem esses pontos aqui que eu acho que dá para se confundir, até porque lá na LCA só existe a tal da atualização anual por índice de preços, lá não tem a mensal. O que seria diferente uma da outra? Né? Aqui seria IPCA mais 6% ao ano. Aqui seria IPCA mais 0,5% ao mês. Essa é a diferença. Na de cima tem que ter no mínimo 12 meses a LCA, na de baixo 36 meses. Vou confessar para vocês que eu sempre estou de olho aí no mercado a respeito de LCIs e LCAs, que é um título que eu acho interessante, e eu na prática não me lembro de ter visto essa situação aqui de baixo, que prevê a atualização por índice mensal. O que se vê bastante é essa daqui, atualização por índice anual, mas a mensal eu não lembro de ter visto. Mas tá aí, né? A legislação estipula que é 36 meses pelo menos. Resgates. Em relação aos resgates de uma LCI, é comum que haja a carência de alguns meses, a partir do qual os títulos terão liquidez diária. Pensa assim, uma LCI, por exemplo, que ela tenha prazo de 1 ano, mas carência de 90 dias. Aí funciona assim, colocando num fluxo de pagamento, o investidor colocou o dinheiro dele aqui, ao final na verdade aqui, né? Ficaria mais para cá. Aqui seria 1 ano. E aqui seria mais ou menos 3 meses. O vencimento dela é para daqui 1 ano. Esse era o tempo que o investidor tem que esperar o dinheiro dele para ele
conseguir recuperar o principal e os juros. Agora, se ela tem essa carência de 3 meses, significa que nesse tempo aqui ele não pode sacar. Mas a partir dos 3 meses ele tem liquidez diária, ou seja, aqui a qualquer momento ele poderia sacar. Agora, quando chegar no prazo de 1 ano, ele necessariamente vai receber os dinheiros dele de volta. Aqui ele pode escolher se ele saca ou não. Aqui ele vai ter que receber de volta. E durante a carência, aí não tem choro, aí ele não consegue receber os valores de volta dele. E se ele quiser mesmo assim receber, bom, daí ele tem que pegar a LCI dele e vender ela no mercado secundário, achar um investidor que esteja disposto a comprá-la. Daí nesse caso, em que inclusive ele pode perder dinheiro ao fazer isso, né, devido ao risco de mercado, aí ele consegue resgatar os valores de volta. Remuneração. Quanto à remuneração também vale o mesmo que para as LCAs, ou seja, remuneração pré-fixada, pós-fixada ou índice de preço, até porque a gente já viu, né, que através do índice de preços a gente pode ter que a LCI ela vai ser emitida para 12 ou então para 36 meses. Pré-fixado vocês lembram, né? 9% ao ano. Pós-fixada, 110% do DI. Índice de preços, a gente já colocou aí IPCA mais alguma coisa. E em relação aos riscos, porque as LCIs também têm, elas estão sujeitas ao risco de crédito, de mercado e de liquidez. De crédito é quando aquela instituição financeira que emitiu a LCI, ela não fazia o pagamento dos juros ou do principal. Do mercado é nessas circunstâncias de ter que resgatar antes do prazo de vencimento. E o risco de liquidez é quando o investidor está ali naquele período de carência ou está dentro do período de vencimento e não consegue reaver seus valores de volta. Tá? Então ela tem esses 3 riscos. Mas vale colocar que são títulos que possuem a garantia do FGC, o que, aliado com a presença dos LATOS, vai diminuir consideravelmente o risco de crédito. Lembre-se que as LCIs elas estão garantidas pelos direitos creditórios dos imóveis que fazem parte dos créditos imobiliários. Então isso diminui o risco. E além disso, ainda tem a cobertura do FGC até 250 mil por pessoa física, por instituição financeira e conglomerado. Isso diminui ainda mais o risco de crédito. Então é um investimento bastante seguro. Em relação à tributação, aqui uma das principais vantagens. Para as pessoas físicas, não há cobrança de IOF ou de IR nas LCIs. Já para as pessoas jurídicas, há cobrança de IR, cuja alíquota varia conforme o prazo de aplicação, segue a tabela regressiva. Além disso, a tributação ocorre na fonte, sendo responsabilidade da emissora do título fazer o recolhimento dos valores. Então, o investidor, quando ele recebe o valor dele, ele já vai receber o valor dele de volta. Investidor pessoa jurídica, hein? Porque pessoa física não tem tributação. O investidor pessoa jurídica, quando ele receber o dinheiro dele de volta, ele vai receber líquido de imposto de renda, porque quem faz o recolhimento é a própria instituição financeira. Agora, tratando-se aí do nosso investidor pessoa física, ele não está sujeito nem a IOF nem a IR. Aqui um baita de um resumo para vocês sobre a LCI. Qual que é o setor? Imobiliário. Quem que pode emitir essa galera? O lasco dela é a hipoteca ou alienação fiduciária dos créditos imobiliários que fazem parte da forma ali que o banco emprestou a grana. Remuneração tem essas 3 formas. Prazo de vencimento, a lei não define o máximo. Agora, o prazo mínimo sim, 90 dias, se não tiver atualização por índice de preço, 12 meses se a atualização for anual, 36 meses se for mensal. Liquidez, geralmente tem carência, mas não é obrigatório. IR para pessoa física? Não. IR para PJ? Sim, tabela regressiva. FGC tem a cobertura. Pessoal, assim a gente termina então a LCI. Título bastante interessante aí, por não ter o imposto de renda para pessoas físicas e além disso ainda tem a cobertura do FGC. Até mais, pessoal.